A morte é o testemunho da vida. A vida, em sua síntese, é vida total. É o que de mais profundo existe para ser analisado pelo intelecto humano. Concordo e perfilho a tese que afirma ser a vida absoluta, Deus em si, sendo tudo mais, em expressão qualquer, modo de ser e de se apresentar daquela mesma essência fundamental. No plano relativista alcança, então, variações tais que, fora aberrante pretender discerni-la, conhecer-lhe as infindas minúcias. Por isso mesmo podemos encantar-nos na apreciação dos pormenores, bem como educar-nos à custa de contatos sem conta. Tudo e todos apresentam valores iguais do ponto de vista fundamental, iguais do ponto de vista das finalidades, mas diferentíssimos, até mesmo aparentemente contrários, nas formas estáticas de ser e estar. Dizem que é filosofia quem, por ser cogitadora, deve fazer do homem um investigador das causas, dos estados de ser e estar e das finalidades a que tudo se vota. Acho que esse é um atributo da própria vida total ou Deus, que se expressa segundo o modo e condição próprios no homem como ser pensante, ou através de uma disciplina, de uma escola, de uma ciência, por representar um conjunto de fatores, muitos talvez ainda desconhecidos, mas todos como manifestações de um poder primeiro, razão determinante de tudo. Assim, amigos e senhores, aprendi a encarar a vida, o relativismo vital, desde que para aqui me plantei, ou desde que passei a ter desta vida conhecimento. E duvido que deixe tal modo de pensar tão facilmente. Há um sentido de unidade que nos invade, depois de certo tempo ou condição evolutiva, que pela razão que seja, nos força a sentir mais do que a pensar em primeiro lugar desse modo. E a vida assim é um encanto, ou coisa muito melhor, pois há nela qualquer coisa de tão espiritualmente sublimado, divinizante, que é pena, mas não há jeito para descrever. Sentimos Deus em tudo, um Deus vivo, estuantemente manifesto na existência e na razão total de tudo, de sorte que a comunidade se nos torna sempre maior e, de fato, desde que nos possamos, pelo sentido da ubiquidade, expandir, penetrar mais, invadir o íntimo e a capacidade de ser de tudo que nos cerque. E então, amigos, haja capacidade de raciocínio, poder de absorção mental para o devido enriquecimento em geral. E devido a isso, essa tão febril manifestação de matizes qualitativos e quantitativos, cumpre atentar bem para o que nos seja pessoalmente devido e possível fazer para que a dispersão dos poderes de absorção não venha a nos prejudicar. Muita gente pensa, enquanto está na Terra, que o céu é uma questão de infusibilidade total, amalgamando os seres e as questões. É precisamente o contrário que se dá. As questões se multiplicam, os sentidos se expandem, os processos se desdobram e os meios se reproduzem vertiginosamente, enchendo a vida de perguntas e o espírito de anseios enlevantes. Aqui, pois, muito mais do que na vida da carne e suas vicissitudes, cumpre traçar diretriz e dedicadamente vivê-la. Mas deixemos isso e vamos ao caso do protestante por desencarnar. Como eu estava relatando, fomos para o recinto do candidato à libertação. Éramos os 30 e tantos entre os amigos e acompanhantes. Eu nunca tinha visitado o futuro morto, apenas dele ouvira falar a família e a sua esposa. Ao chegar ao recinto, vimos muita gente em torno de um leito. Muitos jovens, que deviam ser sobrinhos e netos, rodeavam o leito do moribundo. E embora o ambiente fosse de tristeza, psiquicamente estava tudo bem. Nenhum espírito inferior em condições ali se achava. Quem de cá era tinha mais para dar do que para pedir. Um sentido de crença a todos invadia, sendo que uma senhora, que se parecia muito com o moribundo, pondo-lhe a mão sobre a testa, vazava-lhe fluidos atentadores. O velhote o que tinha era tudo indeficiência,
esgotamento por vencimento cíclico. Parecia que o quantum de fluido cósmico vital, uma vez não oferecendo mais intensidade atrativa, dispunha-se a expelir o agente mais vibrante, o ser espiritual, cujo poder de continuidade não tem limites. Por isso mesmo, só tinha que procurar outros rumos. Edgar procurava, sem saber, deixar o corpo. Do mesmo modo se passa nas comunicações espíritas. Depois do esgotamento fluídico do médium, ao invés de atrair, transposto o ciclo, passa a expelir. O Edgar espiritual sentia-se mal no corpo e de quando em quando quase que se libertava. Não havia chegado o momento. E por isso o corte não havia sido levado a efeito por quem de obrigação. Ele então volvia, e o estado em geral era de perturbação pessoal. Todavia, espiritualmente falando, Edgar estava em boas condições. Havia luminosidade em seu redor, sendo que sua mente expedia emissões invocativas ao Cristo. Nestes momentos chegava a refulgir em luz azulina, suave e deliciosamente consoladora. Quando pela meia-noite Edgar quis dormir, todos se foram retirando, só ficando um senhor que revezou com aquela mulher já citada. Depois de minutos, quando principiava o espírito a sair, branda e levemente, um dos nossos se lhe apresentou, dizendo-lhe amavelmente: Edgar, vamos dar um giro por belos lugares? Sinto tanto desejo de paz, preciso de paz, rogou Edgar, franzindo-se todo, mais por vício mental do que mesmo por carecê-la. E o mentor deu-lhe o braço. Edgar foi saindo, passando por entre gente amiga e iluminada, sem dar conta disso, pois seu princípio mental não informava coisas sobre a presente desencarnação. E depois de um gesto daquele que o conduzia, todos partimos, ficando no local alguns trabalhadores. Os encarnados teriam de enterrar mais um corpo. Ali não haveria retorno anímico, volta ao corpo, nem que todas as adrenalinas fossem aplicadas. O fio havia sido cortado e os méritos não depunham senão pela liberação. A falange estacou num plano de vida onde o amigo recém-desencarnado pudesse ficar à vontade, sem constrangimento, por equilíbrio vibratório. Mais tarde, naturalmente, deixaria tal região em demanda a que lhe coubesse por direito, e no momento de deixá-lo, disse-lhe o mentor: Edgar, você está num lugar daquilo a que chamam céu, lá na terra. Pense nisso com fé e amor para que depois de um regular sono desperte e com disposição para um grande dia de reencontros amigáveis e dóceis. Eu morri? Falou ele, muito admirado, endireitando-se muito. Morreu, respondeu o mentor, encolhendo os ombros e sorrindo, como quem diz que não faz diferença. O amigo fez um gesto singular, agachando-se, apalpou o chão, talvez para sentir a intensidade do contato. Depois apalpou o nobre mentor. Depois passou a ver e a analisar tudo, notando em cada rosto uma amizade sincera e acolhedora. E falou reverentemente: Nas mãos de Deus tudo se acha. Agradeço-o do mais íntimo de mim, estendendo meus agradecimentos a todos os presentes. Tão bons foram em me recolher. Nós não o recolhemos para aqui, foram suas obras durante a vida. Minha fé em Deus e no Divino Mestre, amigos, é que me valeu, entrecortou Edgar, enquanto passava as mãos pelo corpo, coberto por um roupão, tudo, porém, duplicata de corpos mais sólidos deixados bem longe. Só a fé, disse o mentor, pouco ou nada faria. Muita gente responde nos planos de treva, também pela fé que teve e não soube por a produzir. A própria fé é um compromisso, sendo bem superficial julgá-la um valor indiscutível, total. Então quem salva mais? Não é a fé? Replicou o recém-morto. Quem se converte em paz é o amor, e quem faz a autoridade é o saber. De resto, amigo, 99% dos que estão em tredos sítios, todos possuem suas formas de fé. Poderão discutir as vantagens de umas sobre outras, mas, em verdade, só o que é essencial é quem liberta, é o amor. Quem se brutalizar, bruto se terá. Quem se sublimar, sublime se terá. Quem se animalizar, animalizado sentir-se-á. Pela educação do eu,
assim o eu ter-se-á. Felizes, pois, daqueles que tudo de si dão para engrandecerem-se espiritualmente, concorrendo com isso para a divinização dos circunstantes, explicou o mentor. E que devo fazer agora? Como agradecer então? Se o que sou devo a mim mesmo, sobretudo religiosamente, como ou por que meio agradecer? Os circunstantes avizinharam-se mais, pois era notória a vontade de saber do bom velhote, sendo mais interessante, para mim, a questão em si, isto é, o mérito da asserção. E o mentor disse respondendo: tudo o que sei e faço em matéria de fé para com Deus é de modo fundamental. Sou o que sou por Deus, e a Ele agradeço, sentindo isso, vivo esse estado, e com relação aos poderes inerentes, às virtudes intrínsecas e a tudo quanto se julgue natureza, condição, modos e meios, sabendo e sentindo que dele deriva, de modo bom procuro ocupar tudo, para que a ação de graça seja viva e contínua. Outro modo de adoração, meu amigo, para mim seria idolatrismo, pieguismo nauseante e coisa que nem Deus, nem qualquer de seus delegados poderiam recomendar. O sentido material e mentalmente idólatra ou supersticioso da fé deve acabar. Longe vão aqueles dias de adoração estúpida, quando tudo tinha caráter de artificialismo, de resgate por suborno, de aplacação de iras, de conquista de direitos por taxa paga para com um clero qualquer. O Cristo veio a nós para ensinar o sentido inalienável do amor, como força propulsora para a paz e o poder natural do saber, como determinante da condição de autoridade. De qualquer modo, porém, o cumprimento do dever como sendo a melhor religião por praticar. O homem aceitou em parte, mas ainda disse: eu pensava que os hinos cantados e as pregações feitas ou ouvidas valessem muito como atos de fé. E quem disse que não? Observou o mentor. Tudo é relativo, tudo faz a sua parte, todos os fatores são nobres e concorrem para o bem geral. No entanto, amigo, mais quer Deus que tratem bem ao próximo do que cantemos 1000 hinos ou preguemos bem o Evangelho, teoricamente. Os atos ditos religiosos muitas vezes não o são, por falta de correspondência prática, e os tidos como atos materiais, banais, comezinhos na vida diuturna de relações, esses vêm a pesar na balança da estabilidade espiritual de maneira sólida e decisiva. Muito bem, acrescentou o velhote, isso tudo é bem racional e realístico. Todo caso, dei muito valor aos atos de fé. E estes se transformaram em valores estimulativos, povoaram sua mente com belas imagens do céu, do amor de Deus, dos perigos infernais, etc. O que carece ser feito é acabar com o tanto de ranço que medra nos religiosismos do mundo, à custa do que vivem elementos perniciosos, agentes da corrupção e do atraso, inimigos da evolução, tais como os clericalistas de qualquer jaez. Enquanto no mundo existir quem viva da religião, quem preze um título institucional nobiliárquico, quem queira por tais subterfúgios aparentar superioridade, reclamar direitos que são negados aos homens mais dignos, enquanto isso perdurar no mundo, haverá uma falange marchando depressa, continuamente, para os abismos de dor e para as reencarnações dolorosas. Edgar, Edgar, disse alguém bem alto à porta do estabelecimento onde ficaria o velhote por uns dias até recuperar em certo sentido. O mentor responsável entregou-o, prometendo voltar dentro de 3 dias. Todos nos despedimos do bom velho, que transpirava sentimento evangélico por todos os poros.